Você, meu amado, bem-vindo de volta aos personagens da Bíblia. Pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudo, sua caneta, ore ao Senhor e vamos conhecer mais um dos personagens da Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre Isaac. Isaac, o nome Isaac, vem de Zak. Zak quer dizer riso. E na palavra, em Gênesis 17 e 19, tem a explicação para o seu nome. Ele ri, ou, se você preferir, alegria. Essa é a história de quando o anjo disse a Sara que ela teria um filho na sua velhice. Ela geraria um filho. Então, vem daí o nome Isaac. Zak, riso. Isaac é filho de Abraão com Sara, dos dois. Aqui nós vamos observar o cumprimento de uma promessa que o Senhor tinha feito há muito tempo atrás para Abraão. Na época, Abrão, e agora Abraão. Então, ele é o filho da promessa, o verdadeiro filho da promessa. Abraão tinha 100 anos quando ele nasce e Sara tinha 90 anos. A primeira grande prova, ou a prova maior que acontece na vida de Isaac e de Abrão, ligando os dois e dando aí a Abrão uma confirmação da fé que ele mantinha em Deus, e por que não dizer também do próprio menino de 8 anos, Isaac. Em Gênesis 22, do versículo 1 até o versículo 19, a Bíblia nos conta a prova que Abraão teve que passar quando ele foi chamado por Deus e Deus diz: Abraão, vá ao monte que te mostrarei, Moriá, e lá eu quero que você sacrifique o teu filho, o filho da promessa, o teu único filho. E ele vai, ele realmente obedece à voz do Senhor. Ele sobe o monte e o menino tinha 8 anos de idade, portanto ele já estava sabendo o que estava acontecendo. Ele não era a primeira vez que ele sacrificava, ele já sabia o que era um sacrifício, ele já sabia de tudo que iria acontecer. Tanto é que ele questiona: onde está o animal do sacrifício? E aí Deus diz a Isaac, ele dá uma frase muito importante que inclusive marca um dos nomes de Deus. Ele diz assim, que naquele lugar o Senhor proverá. Então aquele lugar ficou conhecido como o lugar Jeová Jiré, ou seja, o Senhor proverá. Essa passagem, como eu já falei, ela está no capítulo 22 de Gênesis, do versículo 1 até o versículo 19. Vale a pena ler com muita calma, com muita atenção, porque é um dos capítulos mais lindos, é uma das passagens mais lindas de fé, de confiança, de obediência que nós podemos encontrar em relação a uma pessoa, em relação a Deus. Uma outra situação importante é que, claro, você já sabe o que vai acontecer, Deus proveu, né? E 3 anos depois que Sara morre, e Sara morre com 127 anos, portanto ele teve bastante tempo com a sua mãe, né? Ela morre aos 127 anos e 3 anos depois Isaac se casa. Então ele já tem uma idade um pouco maior e aí ele acaba se casando. Abrão manda um servo seu, o servo mais fiel que ele tinha, à casa da sua parentela. Então a casa da sua parentela é o irmão que ainda vivia, Naor, o que era da cidade de Naor. Lá ele não encontra Naor, por óbvio, mas ele encontra Betuel, que era filho de Naor. E Betuel, ele tinha uma filha de nome Rebeca. E esta Rebeca, ela se mostra a esposa ideal para Isaac.
Então, eles convencionam, eles pactuam o casamento, acertam o casamento, e Rebeca vai junto com o servo de Abrão, e quando ela chega junto com este servo até Abrão, até Isaac, eles se enamoram imediatamente e eles se casam. Essa é a passagem que você vai encontrar em Gênesis 24. Muito bem, após a morte de Abraão, e Abraão morre com 175 anos, portanto, com bastante idade, ele acaba indo para Gerar. E Gerar era o local onde havia um rei de nome Abimeleque. E lá, Abimeleque acaba encantando-se por Rebeca. E o que acontece é que Isaac acaba dizendo que Rebeca é sua irmã. Na verdade, é sua parente próxima, mas não irmã propriamente dito. Apesar de que naquela época a palavra irmã significava uma parente muito próxima. O que ele não disse é que a sua irmã era, em verdade, a sua esposa. Abimeleque descobre isso, repreende Isaac, mas de qualquer forma eles fazem um pacto e eles ficam amigos por um bom tempo. Da mesma forma que Abimeleque, antes outro Abimeleque, também havia feito com o seu pai Abrão. O que nós podemos encontrar, o que nós podemos dizer de Isaac é que pouca coisa se fala a respeito do seu crescimento, a respeito de tudo o que aconteceu depois da grande prova, depois do que aconteceu ali no sacrifício no Monte Moriá. Mas o seu comportamento, tanto naquela época quanto depois, nos faz perceber que Deus sempre abençoou muito a Isaac. Então, quando as pessoas tinham produção de grãos, de animais, etc., a produção de Isaac era sempre maior. Era sempre mais pronunciada. Deus abençoava demais a produção dele. Enquanto os outros tinham dificuldades de encontrar água, Isaac encontrava água de forma muito fácil. Tanto é que ele cavava vários poços e os servos de Abimeleque sempre discutindo, sempre entulhando os poços de Isaac. Até o momento em que os dois se reúnem e colocam fim a essas brigas entre os seus servos. Eles fazem um pacto e eles resolvem então as suas diferenças. Eles fazem um pacto de camaradagem e não há mais brigas entre eles. O que nós podemos observar de toda a vida de Isaac é que ele sempre foi uma pessoa tranquila, uma pessoa de muita fé, uma pessoa que sempre coloca a sua confiança em Deus. Portanto, ele sempre foi extremamente abençoado, muito abençoado. Dentre todos esses, os chamados pais, né, entre todos os patriarcas, ele sempre foi o mais abençoado. Tanto isto é verdade que foi ele que durou mais tempo. Ele morreu com 180 anos, portanto ele teve uma vida muito mais longa do que todos os anteriores. E uma coisa interessante, ele nunca abandonou a terra prometida. Toda essa história você vai encontrar em Gênesis 26, do versículo 1 até o versículo 33. Como descendência, nós vamos encontrar aqui Isaac com Rebeca. Nós temos 2 filhos gêmeos, nascidos praticamente juntos, Esaú e Jacó. Amém, amados? Bons estudos.